Fala pessoal do Mato Grosso, Unemat, Universidade Estadual do Mato Grosso, aula de Geografia. Jean, mas não é resolução de questão? Cara, é muito mais. Eu não só fico aqui resolvendo questões com vocês, eu amplio. É uma aula. No caso dessa primeira questão, eu tenho relevo brasileiro. Vou falar um monte de coisa de relevo brasileiro. Então, bora para a aula, porque aqui é Gabaritagel. Então, ó, a proposta de classificação do relevo brasileiro por Jurandir Ross. Primeiro, ó, guarda aí, irmão. Nós temos três classificações. A primeira classificação é do Aloysio de Azevedo. Você não tem muita fidelidade das formas do relevo, porque naquela época não tinha tecnologia e o cara não andou todo o Brasil para fazer o desenho perfeito da nossa superfície. A segunda classificação já melhorou e melhorou muito. Foi feita pelo Aziz Abi Saber, só ele sabe geografia física, ó, gostou? O Aziz, ele andou o território brasileiro fazendo aí a descrição da nossa paisagem. Mas, gente, tem total fidelidade? Claro que não. A classificação do Jurandir Ross já tem muito mais fidelidade, porque ele tinha equipamentos tecnológicos. Ele não, o Exército Brasileiro, que realizou o projeto Radan. O projeto Radan mapeou todo o território brasileiro com fidelidade por radar e entregou tudo no colo do Jurandir Ross. Aí ficou fácil, Jurandir fez um mapa muito mais detalhado e ele trouxe uma novidade. Olha aqui, o território brasileiro tem as depressões, planícies, planaltos e depressões. Mas, Jean, não tem cuestas e tabuleiro? Também, cuestas e tabuleiros. Mas os três principais compartimentos geomorfológicos do território brasileiro descrito por Jurandir Ross são as planícies, os planaltos e as depressões. Aí ele continuou, apresentou a seguinte caracterização: as únicas unidades do relevo brasileiro cujo o arcabouço consiste em bacias sedimentares recentes formadas por deposição do Quaternário. Geologicamente foi ontem. Quaternário, cara, tá aqui atrás, ó, tá pertinho. Terciário um pouquinho mais longe. E o pré-cambriano, Jean, já escutei, pré-cambriano, é muito antigo. Beleza? Bora lá. A caracterização exposta refere-se, tá, bacia sedimentar é onde eu tenho planaltos, é onde eu tenho planícies, depressões, onde eu tenho bacias sedimentares. Ó, falei pra você que o vestibular da Unemat é mãe, pelo amor de Deus, né? Onde tem os crátons, que são os dobramentos antigos, formado pelos agentes internos e agentes externos? Não, já dei o significado de cráton. Jean, não sei nada disso. Assista o módulo relevo na plataforma ou, mais especificamente, a aula de estrutura e formação do relevo. Qual que é a resposta certa? Olha aqui, a resposta certinha é planícies. Onde eu tenho bacia sedimentar, eu tenho as planícies. Jean, por quê? Porque na bacia sedimentar você tem o depósito de sedimento das áreas mais altas do entorno, que é as áreas de planície. Planície, o que ela tem diferente do planalto? Nas planícies, o processo de sedimentação é maior do que o de erosão. E nos planaltos, a erosão é maior que a sedimentação. Fica a dica, hashtag Gabaritagel. Da hora essa questão, curti também, tá? Tô curtindo a Unemat, preste a Unemat Estadual do Mato Grosso. O pai da classificação do relevo brasileiro, que eu já conversei com vocês, apresenta grande variedade morfológica. Quando eu falo morfológica, eu estou falando de forma. Forma do que, Jean? Do relevo. Então, o relevo brasileiro tem uma variação altimétrica grande. Tem 3 grandes estruturas e mais a totalidade são 5 estruturas e diversas formas, beleza? Bora lá! Decorrente principalmente da ação dos agentes
externos sobre os agentes internos. Por quê? Nós não temos cinturões orogênicos modernos. Você não tem ali placas tectônicas se chocando o limite de placa dentro do território brasileiro. O Brasil está no centro da placa tectônica. Consequentemente, está tudo estabilizado. Quem vai atuar? Os agentes externos, que são o eólico. Vou marcar aí, cara. Que mais? O pluvial. Que mais? O fluvial. E que mais? O nival. Beleza? São agentes externos que realizam intemperismo físico e intemperismo químico, que ajudam na modelagem desse relevo. É um relevo muito desgastado, o relevo brasileiro. Aziz Absaber classificou o relevo do litoral, que é um dobramento antigo, como relevo mamelonar. Os agentes externos que mais participam da formação do relevo brasileiro são os abalos sísmicos e os vulcões? Não, isso aqui são agentes internos. As erupções vulcânicas? Não, né, gente? Olha essa loucura aqui, os raios solares. Erosão e umidade? Erosão é uma consequência da ação de um processo de um agente externo. Então você tem ali a chuva que leva a erosão, não pode ser isso. Eu vou marcar a alternativa D de dromedário. É o clima, temperatura, vento, chuvas e rios. Mas, Jean, não poderia ser as intempéries e a ação antrópica? A ação antrópica, sim, cara, ela modela, mas não é o principal. Geralmente a ação antrópica é local. Quando eu falo de ação antrópica, eu estou falando da participação dele, do homem, na modelagem do relevo. Fora que é mais rápida essa transformação, porque o homem utiliza de meios que vão degradar mais o ambiente. Isso geralmente acontece em área de mineração. Beleza? Tranquilo? Bora para mais uma questão. Mudamos o nosso eixo de análise. Agora vamos falar de urbanização e industrialização. E não é uma questão difícil, porque ela vai falar de conceitos. Mas, Jean, eu quero estudar demais o NEMAT, porque meu foco é o NEMAT e não é o Enem. Gabaritagel. Você está aqui estudando? Gabaritagel.com.br, cara. Ó, bora lá. O processo de urbanização e industrialização gerou a concentração das atividades comerciais e dos serviços mais importantes em algumas cidades, acumulando capital e poder político nesses espaços urbanos, que são chamados de... Então você teve políticas setoriais que desenvolveram aí espaços urbanos. E esse desenvolvimento leva a uma polarização. O que quer dizer isso? Ela tem mais oportunidades, saúde, educação, geração de emprego. Então as cidades do entorno tendem a consumir dessa cidade polo. Quando eu falo de conurbação, estou falando da união de uma ou mais cidades, formando ali uma grande mancha urbana que você não vê diferenciação. Você está numa cidade, você entra na outra e você nem sabe por que entrou. Vai ser conurbação? Não. Metrópole, é isso. É B de bola. Não vou falar palavras feias. B de bola, tá? São as metrópoles. A metrópole, ela tem o quê? Oportunidade. Aí você tem a classificação, metrópole regional, metrópole nacional, metrópole global, beleza? Quando eu falo megalópole, estou falando na união de uma ou mais metrópoles, como, por exemplo, a Bosnia e Wash. Vou até colocar aqui, ó, Bosnia e Wash. Onde fica isso, Gia? Nos Estados Unidos. Estou falando de Boston, Nova York e Washington. É uma megalópole. Cidade global. O que é uma cidade global? É aquela que influencia o mundo. Nós temos cidades globais de primeiro escalão, como Nova York, Londres e Tóquio. Tudo bem? E aí você pode colocar outras aí num nicho um pouco menor, como Paris, como Xangai, como Pequim,
como propriamente São Paulo, Joanesburgo, são cidades globais de menor influência global. Estou falando de conexão material e imaterial, aí estou falando de rodovias, ferrovias, hidrovias e os dutos, né, que são as conexões materiais e a conexão de internet imaterial. Quanto maior número de rede, maior na hierarquia urbana, aí ela é uma cidade média ou uma metrópole. Beleza? Olha o tanto de coisa que eu falei aqui para os senhores. Mais uma questão, e essa é um pouquinho maior, mas não é difícil. Ela vai falar, olha aqui, presta atenção, de Sistema de Informação Geográfica, o SIGs. SIG está dentro de sensoramento remoto. Sensoramento remoto obtém a imagem e manda para um SIG analisar. A Unemat é muito mãe, pessoal. Ela traz um texto explicando e depois pergunta o que é. Então vamos ler o texto e ir discutindo em cima dele. Ó, para a geografia, a crescente implantação de novas tecnologias de informação criou uma nova base para análise do espaço geográfico. Por meio dos SIGs é possível coletar, armazenar, olha que ponto importante, coletar e armazenar informações sobre diferentes aspectos da superfície terrestre e monitorar as transformações e ações da sociedade humana que realiza sobre ela. Então o que é isso, gente? Um SIG é um software que vai fazer análise de dados coletados da superfície terrestre e georreferenciar esses dados num mapa para facilitar a minha análise. Então eu tenho aqui uma imagem de satélite, eu tenho um banco de dados. O que o SIG faz? Junta esses dados nessa imagem. Aí eu clico aqui na imagem, vai aparecer os dados que eu coletei e estão georreferenciados. Quando eu falo georreferenciado, eu estou falando que esses dados têm latitude e longitude. Por exemplo, ó, vocês vão ver que é fácil. Eu tenho aqui a casa B e a casa A. A casa A, ela tem latitude, sei lá, 10 e longitude 20. Aqui norte e aqui sul. E aí lá moram 4 pessoas. A casa B tem latitude 30 norte. Opa, errei aqui, tá? Desculpa, gente. Aqui é leste, tá? Viajei. Longitude leste-oeste. Ó, longitude 20 leste aqui, tá? E aqui 10, sei lá, oeste. E aqui moram 3 pessoas. Tudo bem? Então, lá no mapa, quando eu clicar na casinha A, vai aparecer esse dado aqui. Quando eu clicar na casinha B, vai aparecer esse dado. Quem fez isso? Um SIG. Bora lá. Eles são utilizados por pesquisadores e por ONGs, governos e tal, espionagens, instituições militares. Muita gente usa hoje, até você, tá? Você utiliza no Google. O Google trabalha mais ou menos como um sistema de informação geográfica. Atualmente, várias empresas realizam implementação de satélites, levantamento de dados e fotos aéreas. Tá falando um monte de coisa, vamos para a questão, isso que interessa. Ó, sensoramento remoto, sistema de informação geográfica e o geoprocessamento, que é a ligação de todas essas informações. A função do SIG é, olha a pergunta, ele te enrolou um monte para falar. Qual é a função do SIG? É o quê? Monitorar apenas a ocorrência de queimadas? Claro que não, é muito mais. É coletar, armazenar, analisar, manipular informações geográficas através do processamento de dados do computador? Pode ser isso. Oferecer a localização exata? Esse é o GPS que manda a informação para o celular, manda para o relógio, para tudo. Hoje tem GPS, né? Criar banco de dados com o intuito de armazenar só? Não, ele faz análises. Captar e processar imagens obtidas por ondas eletromagnéticas. Cara, ele não faz só isso, ele é muito mais amplo. Então, a alternativa B de bola. Curtiram, gente? A Unemat é bem tranquila, você viu que é uma prova que é para Gabaritagel, por isso que você está estudando aqui no gabaritagel.com.br, focado na Unemat, a única plataforma que traz aulas
para a Estadual do Mato Grosso. Tamo junto pra cima deles. Gabarita Gel.